Pastor Wendel, traga a nós a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede para ministrar a palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Eu quero ser grato a Deus por esta igreja, pela vida do nosso pastor Dorival Mendes, sua família, também pela vida do meu pastor Maurinho e a sua família. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos que adentrou esta noite, necessitando de ouvir uma palavra. E eu tenho certeza que daqui ninguém sai de mãos vazias. O Senhor Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Observe que todos os textos da Bíblia, o que faz referência acerca de Jesus, os evangelhos, aquela multidão que o esperava e que ouvia suas mensagens, saíam alimentados. Jesus, ele fazia questão de alimentar aquele povo. Então tenha certeza que nesta noite a sua fome será saciada. Você adentrou aqui hoje desejoso de ouvir uma mensagem. Talvez você poderia escolher um outro lugar para ter ido, mas você escolheu o melhor lugar, a casa do Senhor. E todos que vêm à casa do Senhor vêm com desejo de cultuar, de adorar o Senhor. E a mensagem que o Senhor me deu, no livro do profeta Joel, capítulo de número 1, está escrito: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei isto uma narração a vossos filhos e às vossas filhas, e a a outras gerações. O que ficou da largata comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o purgão. Despertai, ébrios, chorai, gemei, todos os que bebem vinhos, por causa do mosto que foste tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu à minha terra, poderosa em número. Os seus dentes são como o de um leão, que tem queixada de um leão velho. Fez a minha vida em uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, lançou por terra os seus sarmentos e a esbranqueceram. Lamenta como uma virgem que, cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjares e a oferta de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor, estão entristecidos. Os campos estão assolados, a terra está triste, porque o trigo foi destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores estão envergonhados, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo secaram-se, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Eu fiz questão de ler alguns desses versículos para uma compreensão acerca desse texto. O livro do profeta Joel,
É um livro pequeno, eu acredito que todos já teve a oportunidade de ler. São apenas 3 capítulos. Joel, conhecido como profeta menor, não pela sua estatura, mas pelo seu tempo que o Senhor usou para profetizar. Ainda algumas controvérsias em relação ao tempo que Joel profetizou. Alguns entendidos vai dizer que foi por cerca de 835 anos a 796 anos antes de Cristo. Não informa-se o período do reinado que o profeta Joel atuou. Como ele menciona sacerdotes aqui, diretamente essa mensagem, ela é dirigida aos sacerdotes, bem como todo o povo. Dá-se uma impressão que foi na época do rei Joás, que ainda com 7 anos, assumindo o seu trono, o reinado, mas ainda ele estava sob a tutela de um sacerdote por nome de Joiada. Então, mais ou menos, dá para poder interpretar o porquê que Joel não menciona nenhum rei, nenhum período que algum rei estava sobre a direção da nação. Mas o que me faz interessante compreender esse texto é que há um alerta. Joel está profetizando e alertando ao povo, bem como os sacerdotes, os príncipes, que estava para vir um perigo iminente. Estava para se suceder algo tenebroso. O papel do profeta é ser boca de Deus na terra e anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus. O profeta é um representante de Deus na terra. Deus usa os seus profetas. Deus usa para poder nos alertar, para poder nos informar que o perigo se aproxima. E nesses últimos dias eu tenho me preocupado com o que eu estou pregando. Nesses últimos dias eu tenho refletido e eu penso que o momento é propício, a hora é essa, para que Deus use os seus profetas para anunciar que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está se aproximando. E o papel do profeta é esse, anunciar que o dia do Senhor está se aproximando. E o profeta Joel vai profetizar e vai dizer que está um perigo aproximando. Ele fala acerca da praga dos gafanhotos. Fala acerca de 4 tipos de gafanhotos. Este texto pode ser no seu sentido literal, como também no seu sentido figurativo. Alguns dizem que esses gafanhotos estavam representando algumas nações, bem como a Babilônia, quando invadiu por volta de 606 a.C. Pode ter sido o Medo Persa, que invadiu também Jerusalém e Judá por volta de 539, ou a Grécia, ou também a Roma, que invadiu e destruiu mais uma vez Jerusalém ali por volta de 165 anos antes de Cristo. Mas eu quero falar para vocês aqui no sentido literal. Israel se sobrevivia naquela época pela botânica, pela agricultura, pela pecuária, e existia lavouras. E aquele povo trabalhava em suas lavouras, e tudo aquilo que eles arrecadava, colhia, uma parte lhe apresentava ao Senhor, como oferta de gratidão, uma oferta de sacrifício. Mas agora, uma vez a praga de gafanhoto invadindo a lavoura, consumindo todos os frutos, aquele povo está impedido de colher, porque o Senhor chamou a atenção do povo, o povo não deu ouvido. Agora Deus vai permitir com que a praga adentre a lavoura. E esses 4 tipos de gafanhotos, como eu disse, no sentido figurativo ou no sentido literal. Alguns dizem que foi representante às nações, que eu informei aqui logo. Outros
gafanhotos informa também que isso aconteceu de fato na lavoura de Israel. E eu quero falar aqui do primeiro tipo de gafanhoto que supostamente destruiu aquela lavoura. O gafanhoto por nome de cortador, a lagarta. Este tipo de praga habita dentro da lavoura. Este gafanhoto tem a sua morada dentro da lavoura. E consumindo 50% do fruto, aquela lavoura está comprometida. Não vai ter 100% a sua colheita, porque a lagarta começou a consumir o fruto. O agricultor, o trabalhador que está ali trabalhando, vai utilizar todas as espécies de inseticida, agrotóxico, mas vai ser impossível livrar. Vai ser impossível livrar e impedir com que a lagarta coma 50% do fruto. A lavoura já começa a ser comprometida. Mas parece que não se deu por suficiente. Agora uma segunda praga de gafanhoto, uma segunda leva de gafanhoto, vai invadir a lavoura de Israel. E este gafanhoto, por nome de migrador, a locusta, vai receber já a lavoura debilitada, porque a lagarta já comeu 50% do fruto. E agora o gafanhoto, por nome de migrador, é um tipo diferente de gafanhoto. Ele não mora na lavoura. Ele atua em bandos, de lugar para lugar. E agora tendo a oportunidade de atacar em bando, invade a lavoura, que já foi consumida 50% do seu fruto. E agora o migrador vem e leva mais uma parte daquele fruto. O agricultor está desesperado. O lavrador está desesperado. Porque está vendo toda a sua colheita. Está vendo todo o seu esforço físico, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. Mas está observando que, em um espaço de tempo, o migrador está consumindo e está tirando. Parece que não se deu por satisfeito. Agora vem a terceira leva de gafanhoto. Este aqui é um pouco mais feroz. É um gafanhoto por nome de devorador. Este gafanhoto já é um tipo mais feroz no seu ataque. O agricultor já não pode fazer mais nada, já não tem como mais nem vender o seu fruto. Porque este gafanhoto tem um poder de retirar tudo aquilo que foi deixado pelo migrador. O cortador já levou uma parte, o migrador já levou uma outra parte. E agora vem o gafanhoto por nome de devorador e vai devorando e consumindo. Observe que Joel disse que até as cascas das plantas foram tiradas. Tem tipo de gafanhoto que não se interessa no fruto, não se interessa na folha, vai diretamente agindo na planta propriamente dito, no seu caule, e ali ele começa a cortar, porque dentro tem a vitamina, tem a substância da planta. Então ele quer matar por completo, ele quer destruir por completo. Não é apenas o fruto, porque uma vez cortando o fruto, há uma probabilidade daquela planta novamente produzir mais fruto. Não é apenas as folhas, porque cortando as folhas nasce outra. Mas agora o gafanhoto, por nome de devorador, está agindo diretamente para poder matar aquela planta. E ele consegue levar uma boa parte, deixando ela sem os seus sarmentos, as suas firmezas. Os sarmentos são galhos grandes, rameiras, que se firma e não se permite com que caia. Mas uma vez o gafanhoto, por nome devorador, consumindo, ela não vai ter mais os seus sarmentos. Foi isso que o profeta Joel estava falando. E agora parece que não se dá por satisfeito, vem a quarta e última praga de gafanhoto, por nome de gafanhoto destruidor. Este gafanhoto, ele é o mais perigoso de todo. Tem o poder de escorpiões. Atacando em bando, ele pode matar até o agricultor. Porque uma vez ele atacando o agricultor não consegue de forma alguma escapar deste ataque. A lavoura representa tudo aquilo que você plantou em sua vida. A lavoura representa, por que não? Deixa eu conjecturar. A sua família. A lavoura representa os seus filhos.
A lavoura representa o seu ministério. A lavoura representa tudo aquilo que você empregou durante o todo de uma vida. E o Senhor Jesus agora está nos alertando e dizendo: cuidado, porque se aproxima o dia do Senhor. O dia do Senhor, Joel está simplificando e dizendo que é semelhante a um ataque de gafanhotos. Eu estava pesquisando e vendo como esses gafanhotos atacam. Mas são milhares e centenas e dezenas. E chega até escurecer o céu. É uma nuvem preta devastadora que sai pela lavoura destruindo. E eles têm o poder de cortar, eles cortam o fruto. No prazer do gafanhoto não é se alimentar, ele corta. Eu estava vendo e pesquisando sobre o gafanhoto, da mesma maneira que o gafanhoto come, da mesma maneira ele vai expelir. Ele vai comendo, vai defecando, comendo e defecando. Quando menos espera, tudo aquilo que ele cortou foi pelo seu bel prazer de destruir. E por que não dizer que espécie de gafanhoto representa demônios? Se você leu Efésios capítulo de número 6, versículo 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim, olha o que ele vem destacando: principados é uma classe de demônios, potestades é uma classe de demônios, príncipe das trevas é outra classe de demônio, e contra as hostes espirituais. Ele destaca 4 tipos de demônios. Eu informei para você 4 tipos de gafanhotos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra esses tipos de demônios que atuam. E de que forma você pode lutar e proteger-se desse ataque iminente? Se revestindo de todas as armaduras. Se não me falha a memória, está sendo o tema da escola dominical. Está sendo... batalha espiritual. Está sendo o tema da escola dominical, da EBD. Batalhas espirituais. Então o meu alerta aqui nesta noite é de que forma você está se preparando para este tipo de batalhas. Observa que Joel vai chamar o povo para a responsabilidade. No capítulo de número 1, versículo de número 12, ele vai dizer, capítulo de número 1, versículo 14, ele vai dizer: santificai-vos um jejum. O jejum é uma ferramenta, é uma arma que muitos crentes cristãos deixou de praticar o jejum. O jejum é um ato de repúdio. O jejum é um ato que você faz diante de Deus, repudiando essa situação carnal que nós estamos vivendo. É você informando para Deus que você não está satisfeito, que você não está contente. E quer uma vida devota, quer uma vida aproximada do Senhor Jesus. E todas as vezes que você jejuma, você está se desprendendo da carne, da matéria, e está se aproximando a Deus. É um sacrifício. É você abrir mão do alimento, se abaster do alimento, e se aproximando do Senhor. Eu costumo dizer que o meu culto não começa aqui na igreja. Aqui na igreja é a extensão do culto que eu já comecei em casa. Porque quando eu me levanto pela parte da manhã, que eu abro um jejum, uma consagração, eu já estou cultuando. Eu pego a Bíblia, vou ler a Bíblia, eu abro o inário da harpa cristã, canto 2 hinos, eu já comecei o meu culto. Aí o decorrer do dia fazendo uma atividade, vou na rua, resolvo um problema, no banco, pago uma conta, volto, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Quando eu chego na igreja,
Eu vou apresentar a Deus tudo aquilo que durante o dia eu pratiquei. Porque o culto não é você receber, o culto é você dar. Talvez nós estamos fazendo errado, vindo para a igreja com o intuito de apenas receber. E aqui é o lugar de dar. Talvez se nós começarmos a praticarmos desta maneira, esquecendo um pouco de pedir, porque você pediu tanto o ano de 2019, mas se você for olhar na súmula, você vai ver que pouco você fez para tudo aquilo que você pediu. E agora se inicia um novo ciclo, um novo ano. E você pretende receber de Deus, mas porém você ainda não entregou nada, não semeou nada. Mas você quer exigir de Deus, você quer que Deus faça, você quer que Deus te dê. Você precisa receber algo de Deus, você tem essa necessidade. Mas o Senhor te convoca nesta noite de quarta-feira para você santificar um jejum. O perigo é iminente. Se você não tiver revestido com as armaduras de Deus, você não vai suportar os ataques. Você não terá capacidade de lutar contra os principados, que são classes poderosas de demônios. Se você não tiver revestido com as armaduras de Deus, se você não entender que você precisa se posicionar, você está sendo preparado para uma guerra, para uma batalha. Nós estamos batalhando, militando. É necessário que você venha tomar as suas ferramentas. Deus te deu ferramentas. Está na hora de parar de ser coitadinho e tomar posição de guerreiro. Tomar a espada, que é a palavra, o escudo, que é a fé. Colocar o capacete. Se revestir com a couraça. Calçar os sapatos. E ir para a batalha. Porque quem te alistou para a batalha é maior do que aquele que te afronta. Quem te chamou é maior. Quem te convocou é maior. O Senhor te chamou porque Ele sabe que você é uma terra fértil. O Senhor investiu em você quando tu era um projeto falido. E te deu a oportunidade de você se alistar para este exército. Você não foi dispensado. Não existe excesso de contingente. Tem lugar para você. Tem uma oportunidade para você mostrar diante de Deus o seu valor. Do menor ao maior, do mais moço ao mais velho que entrou aqui nessa noite, o Senhor está convocando. Não é hora de parar e jamais retroceder. É hora de se levantar, de se erguer. O Senhor Jesus conta contigo. O Senhor Jesus conta contigo. Vou repetir para você entender. O Senhor Jesus Cristo conta contigo. Ele te chama, Ele te convoca. Somos uma igreja militante, protestante. Somos uma igreja que usamos os dons, as ferramentas. Ainda somos uma igreja que jejuamos, consagramos, oramos na madrugada, descemos na casa do oleiro, se humilhamos, choramos na presença de Deus. Há quem diga que homem não chora, chora sim, eu choro, eu me derramo em lágrimas. Porque existe meio e métodos de você se chegar perante a Deus. E isso nós usamos.
E Deus vai dizendo para o profeta Joel: diga para esse povo apregoar um jejum para mim. Diga para esse povo se voltar para mim. O povo esqueceu que o Senhor tirou do cativeiro da Babilônia. Foram 70 anos cativo na Babilônia. Pasme, senhoras e senhores, mas Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para castigar o povo. Nem tudo é o diabo, é Satanás. Às vezes Deus está usando os seus elementos, as suas ferramentas, para te alertar, para te castigar, e você não está percebendo, e está dizendo que é o diabo, o diabo está fora disso. É Deus querendo que você se posicione. É Deus querendo que você assuma o lugar que de fato é seu de direito. Mas parece que você não compreendeu ainda. Aí é necessário que as pragas cheguem. Observe que quando o povo volta da Babilônia, a Bíblia diz que a primeira leva, Esdras, lidera e traz aquele povo. E lá Esdras institui a leitura da palavra, o ensinamento. Nós não podemos nos afastar do ensinamento da palavra. Tem crentes hoje que não praticam mais, não lê mais a Bíblia. Passa o dia todo nas redes sociais. O dia todo no Facebook. O dia todo assistindo a Netflix. E assim sucessivo. Mas não dedica 1 hora na leitura da palavra. Aí quer que à noite no culto seja um culto pentecostal, seja um culto. Aí deposita tudo em cima do pregador. Já fiz minha parte. Já orei, já jejuei. Estava estudando, passei a tarde estudando, preparando meu esboço. Nem sabia que eu ia pregar hoje. Mas Jesus falou: prepara a mensagem. Não é pregador? Não anuncia o evangelho? Prepara. Jesus, nem agenda eu tenho. Prepara. Precisamos entender o que é o evangelho. Precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina, nos aplica. Na segunda leva que o povo retorna da Babilônia, é necessário Deus usar o profeta Ageu. O profeta Ageu vai anunciar e vai dizer: ora, não é interessante para vós escudar as vossas casas e deixar a casa do Senhor vazia? Deus vai usar a boca do profeta Ageu e vai dizer: é tempo de trabalhar, ir ao monte, buscar madeira, edificar a casa do Senhor, porque dela ele vai se alegrar, dela eu me alegrarei. O povo estava parado, estagnado, estático, mas outrora estava na Babilônia e pedia que Deus tirasse ele, arrancasse ele da Babilônia, porque não aguentava mais o sofrimento, sofrendo em uma terra estranha. Plantava e entregava o fruto para o inimigo. Agora o povo está na sua terra, plantando na sua própria terra, colhendo os seus próprios frutos. Aí depois que Jesus deu, esqueceu. Nós temos a mania ou o mau costume de pensar que nós enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus. Ele conhece você por dentro e por fora. Antes de você pensar, ele já sabia. Com Deus não tem troca, não tem barganha. Com Deus não tem trocadilho. Não adianta. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que Deus quer. Não tem outra alternativa. É como Deus quer. É a vontade soberana de Deus. Não é a minha vontade.
Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Se você aprender isso, se eu aprender isso, o Senhor pode nos livrar deste perigo iminente. Quando você entender que tudo é para deixar diante do altar do Senhor. E Deus usa a boca do profeta Ageu, lhe faz uma promessa. E a promessa é: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Diz o Senhor dos exércitos: minha é a prata, meu é o ouro. Aí vai incentivar o sacerdote Josué, Zorobabel, os líderes, para que viesse edificar a casa do Senhor, porque até começou, mas depois parou. Aí neste mesmo período está Neemias, lá na corte lá do rei Artaxerxes, e Neemias vai procurar saber sobre Jerusalém. E Hanani, o seu irmão, vai dar as informações, vai dizer: olha, aquele povo que está lá está de miséria. Aquele povo que está lá, as portas foram queimadas a fogo e os muros foram derribados. Neemias se preocupa. Quando ele ouve a notícia, ele senta. Hoje, quando você ouve a notícia, já pega o smartphone. Desculpa o termo chulo, já vai fofocar. Ouviu a notícia, já vai logo disparado para poder proliferar a miséria alheia. Neemias foi diferente, ouviu a notícia, se assentou e por algum momento lamentou. Quando eu fico sabendo de alguma coisa ruim, principalmente na vida dos meus companheiros, dos meus irmãos, eu me lamento, eu choro. Porque eu sei que é um combatente que poderia estar do meu lado, guerreando, trabalhando, mas infelizmente, por situações adversas da vida, acabou tendo uma dificuldade. E o meu papel e o teu papel é de ir lá estender a mão para ele. Nós somos o único exército no mundo que não socorre os seus soldados, que não resgata os seus feridos, e ainda por si usamos as nossas próprias espadas para matar os nossos companheiros. E eu não estou falando nada demais, eu estou falando o que é realidade. O que me dói o coração, e às vezes eu observo, eu fico quieto, orando e pedindo a Deus misericórdia, é quando eu vejo um companheiro com a oportunidade da palavra, pregando, e o outro por detrás criticando, falando, abrindo a Bíblia, corrigindo ele, falando, criticando a mensagem dele. Isso me dói o coração. Diz que não pregou de exegese, de hermenêutica, diz que não pregou bem, não falou coisa com coisa, etc. Nós observamos o erro, temos essa capacidade de mais observar os erros das pessoas do que os nossos próprios erros. Paulo advertiu isso e disse: nós nos julgássemos a nós mesmos. Porque antes de eu julgar alguém, eu preciso olhar para mim. Eu falei para minha esposa hoje: dentro da minha casa, abaixo de Jesus Cristo, quem manda sou eu. Sou o sacerdote da minha casa, do meu lar. Pode me chamar de machista, pode me chamar de o que quiser chamar. Dentro da minha casa, abaixo de Jesus, quem manda sou eu. Porque eu dou a vida pela minha esposa, é bíblico. Eu dou a vida pela minha família. Quem responde judicialmente pela minha família sou eu. Mas tem sido ao contrário. Jesus disse que eu ia pregar de forma diferente. Eu estou aqui me segurando. Quem conhece as minhas mensagens sabe que tem um sangue de baiano na veia.
e pentecostal ainda. Mas Jesus está segurando, me controlando. E eu estou soltando aos poucos. Está sendo como uma injeção. Vai entrar toda. Você vai receber nessa noite esse antídoto. Vai receber. Mas por que, pregador, que você diz esse negócio da família, que você manda lá e etc. Joel disse: apregai um dia de proibição. Já não se proíbe mais. Filho faz o que quer dentro de casa. E o pai e a mãe ficam só observando e achando lindo. Não santificam um jejum. Não aplicam um dia de proibição. Tudo que o filho pede, deixa. Tá bom, vamos, vai, tá liberado, pode ir. Faz. Recente eu tive uma experiência. Depois de pregar uma mensagem, essa mensagem, e eu quero me ater nesta mensagem, em algumas agendas que foram me convidando, eu quero pregar esta mensagem. E não vem com essa dizer que pregador não pode repetir mensagem. Eu vejo cantor cantar 200 hinos as mesmas vezes. Por que eu não posso pregar a mensagem mesmas vezes? Meu pastor falou aqui, ó, pode e deve. Meu orientador espiritual, meu pastor, pastor Maurinho. E depois de pregar essa mensagem, a moça foi até minha esposa e falou: dentro da minha casa a situação está desse jeito. O meu filho se afastou-se, se envolveu com uma menina ímpia, os pais é drogado e etc. Começou a tecer o comentário e disse que ele tirou a menina da casa dos pais e colocou dentro da sua própria casa. E ela, como mãe, teve que aceitar. Teve que aceitar. Pasme, senhoras e senhores, ela é uma dirigente de ciclo de oração. Mas eu tive que aceitar, é meu filho. Tudo bem, é meu filho, não vou menosprezar. Mas na casa de papai, casou, já adquiriu mulher, é homem o suficiente para alugar um cômodo, como diz lá no meu interior, um cômodo, e ir morar junto. Assumir as suas responsabilidades. Na casa de papai de manhã não. Papai de manhã não. Você está fornicando, se prostituindo dentro da minha casa. Sou pregador do evangelho, subo em altar, profetizo, prego conserto, prego se converta. Mas quando souber da história da minha casa, vão apontar e vai dizer: você prega isso tudo, mas você botou seu filho dentro de casa com a namoradinha. É difícil essa mensagem, né? Não se proíbe mais. Quer, toma, pede, toma, vai. Recente ouviram no noticiário uma mãe chorando copiosamente, final de ano agora, acho que todos presenciaram. Uma mãe chorando copiosamente, porque ela disse que sempre dizia não para o seu filho. Sempre dizia não para a sua filha. Mas nesse dia a proposta foi tão atraente, a amiguinha convidou para um passeio aéreo em um helicóptero. E no dia que ela disse sim, junto com essa família de empresário, o helicóptero caiu. E todos morreram. E sabe o que aquela mãe dizia? Se eu dissesse não, a minha filha poderia estar viva. Então, pelo amor de Deus, proíba, diga não. Somos crentes, temos princípios, temos ordenâncias, mandamentos.
Ah, desviou, você tem uma parcela de culpa. Desviou porque não vigiou, abriu demais, deixou demais, por isso que se afastou. É Jeová que está mandando eu pregar assim. O perigo é iminente. Os gafanhotos estão cercando a lavoura. E eu já disse, a lavoura é a sua família. A lavoura é a sua casa. Você não terá capacidade de lutar, de combater, se não tiver revestido de todas as armaduras. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas. Revestivos de todas as armaduras. E era isso que o profeta Joel estava dizendo. Aí nos versículos mais abaixo você vai ver que a pecuária estava gemendo, o gado estava gemendo, os animais do campo estavam gemendo, porque não tinha mais pasto, não tinha mais rios. Os animais do campo estavam gemendo. Deixa eu aplicar isso aqui. Os animais têm mais sensibilidade do que muitos seres humanos. Em contrapartida, Joel está chamando o povo para se arrepender, para santificar o jejum, para gemer, para chorar. Mas no campo os animais já estavam chorando. No campo os animais já estavam gemendo, porque estavam percebendo os sinais. Estavam percebendo que os sinais da natureza demonstravam que Deus estava requerendo. Isso tudo que eu citei aqui são sinais que estão acontecendo aqui no nosso meio. E outras coisas que eu vou poupar o púlpito e o microfone, não vou falar por ética. Mas a língua coça. Eu sei que eu estou em rede nacional, transmitido para o país, fora do país, via as mídias sociais. E é bom que essa mensagem chegue. Despertai, ébrios. Foi por causa do vosso mosto. Chamou até os bêbados. Apregoai um jejum. Até as mulheres que amamentam. O meu filhinho João Marcos tem 8 meses, vai fazer 9 meses. Imagine aí ter que tirar a criança do peito, poupar-se da sua mamada. Até os animais. A convocação era séria. O que estava acontecendo era sério. Mas pregador, essa palavra não tem nenhuma promessa, não tem. Toda palavra tem uma promessa. Toda exortação tem uma finalidade. Aí depois disso, o profeta Joel, Deus vai usar a boca do profeta Joel para falar da promessa. No capítulo de número 2, versículo de número 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Louvareis ao nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. O povo estava sendo envergonhado. Quando aquela moça, aquela jovem senhora argumentou a sua tristeza, o seu pranto, a sua dor, ela estava envergonhada. Sabe por que ela estava falando para minha esposa? Ela dizia assim, que o pessoal da igreja, o ciclo de oração, já estava olhando ela com maus olhos, já estava apontando ela, criticando, porque a atitude que ela fez foi pelo coração. E muitas das vezes temos que deixar a atitude do coração e entendermos que a razão às vezes tem que falar mais alto.
como pai que sou, como chefe de família que sou, eu quero o melhor para a minha família, eu quero o melhor para os meus filhos. E como um profeta, como ministro de Deus, eu tenho que transmitir essa mensagem para a hora vós outro nessa noite. Aí Deus ainda continua a tomar a boca do profeta Joel para dizer: e ora, e há de ser que nos últimos dias, Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramarei eu do meu espírito sobre vós. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quando você começar a pregoar um jejum, santificar um dia de proibição, você vai ver que essa promessa aqui vai começar a ser cumprida nas vossas vidas, porque aborda o texto e diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Cadê os jovens que profetizam? Cadê os jovens que profetizam? Já estou terminando a mensagem. Quando nós vamos ver um jovem se levantando, profetizando, rodando, batendo palma, se alegrando, aí meia dúzia se levanta e diz: é carne, é meninice. Ué, o que é melhor? Ver esse jovem levantando a mão, profetizando, falando línguas estranhas, ou ver ele no pancadão, no baile funk, se prostituindo, usando droga? O que é melhor? Queremos jovem avivado, mas quando Deus começa a levantar, começa a Deus usar, nós dizemos que é carne, que é emoção, que é isso, aquilo, outro. O nosso pastor ensinou aqui: meninice não. O culto é litúrgico, tem as suas diretrizes, e o nosso pastor Dorival preza pelo Espírito Santo de Deus, a manifestação. Ele disse que não tem que inventar. Isso é verdade. Não estou falando essas picuinhas que acontecem nos grupos, esses eventos que não é de Deus. Estou falando quando é o Espírito Santo de Deus, que é possível sim um jovem ser cheio do Espírito Santo. É possível sim, numa noite como essa, Deus tomar em profecia você. Aqui nessa noite é possível sim de batizar no Espírito Santo, de entregar dons espirituais, porque a promessa de Deus está aqui. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, toda. Eu aprendi com o meu pastor Dorival que essa promessa não se cumpriu em sua totalidade. Em Atos 2, essa promessa cumpriu-se de forma parcial. E esses últimos dias se refere-se nos 3 anos e meio que Israel, a igreja evangelizadora, vai ter que receber ainda o cumprimento deste Joel capítulo 2, que também é um livro escatológico, que foge um pouco do meu conhecimento, da minha ninhada. E eu não falo nada de escatologia, porque Jesus me chamou para outro negócio. Eu quero concluir essa mensagem. Pode orar? Tá. Eu quero concluir a mensagem de Deus nessa noite, dizendo que chegou a hora de despertar. Chegou a hora de apregoar um jejum e santificar. Chegou a hora de aplicar um dia de proibição. Todos os termos que eu usei aqui, todas as palavras que eu passei aqui nessa noite, elas foram embasadas pelo Espírito Santo de Deus. E a porção que lhe cabe nessa noite, assim toma. Toma para si. Medita nessa palavra. Confia nessa palavra. Aplica esta palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Joel profetizou e disse que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Analise e veja como está a sua casa.
Analisa e veja como estão os seus filhos. Analisa e veja como está